Logo mais às 7h30 acontece o lançamento de um livro que faz uma revisão de um dos momentos mais importantes da história brasileira ocorrido em Minas Gerais. A obra Autos da Devassa reconta, a partir de uma pesquisa documental e bibliográfica, quem foi Tiradentes e qual a importância dele para a Inconfidência Mineira. Amante da história brasileira e mundial, o advogado vargiense Mário Caldonazzo de Castro, bacharel em Direito pela FADIVA, pós-graduado em Direito Material, Processual do Trabalho e Eleitoral pela PUC Minas e Centro Universitário Claretiano, milita há 30 anos na área jurídica e atua também como delegado de prerrogativas dos advogados da OAB, subseção de Varginha. Fluente em inglês, alemão e espanhol, teve sólida formação acadêmica, que o ajudou na confecção de seu livro de 346 páginas, que faz um raio-x do processo judicial dos Inconfidentes, conhecido como Autos da Devassa. A ideia inicial foi verificar o trabalho do advogado no processo da Inconfidência Mineira, José de Oliveira Fagundes, que a história esqueceu. Ora, todo processo tem um advogado. E consultando os arquivos, consultando a bibliografia, a literatura, eu observei que praticamente não se falava do advogado. E os poucos que falaram, colocaram que o trabalho dele foi decorativo, que o processo era uma farsa. Então eu decidi pesquisar a Inconfidência Mineira como um todo, pesquisar a vida do advogado, porque os arquivos estavam em Coimbra, onde ele estudou, onde ele se formou em Direito na época, né, que era o curso de Leis, e descobri que o trabalho dele, longe de ter sido decorativo, foi muito profícuo, foi um trabalho muito exaustivo, foi um trabalho muito bem feito, e isso revela também que várias questões da Inconfidência Mineira foram colocadas por debaixo do pano. A pesquisa conta com documentos originais que vieram da Universidade de Coimbra, Portugal, a fim de embasar o posicionamento ideológico do escritor. Consegui reunir os 10 volumes do processo. O processo tem quase 4.000 páginas, praticamente, o estudo do processo e as principais obras já escritas no Brasil sobre a Inconfidência Mineira, inclusive de autores estrangeiros. E o arquivo da Universidade de Coimbra, em Portugal, que é uma universidade que está em Coimbra desde 1535, mas já existia em Lisboa desde o ano 1290, que tem um arquivo enorme e é relativamente um período novo para eles, 1769, quando o advogado foi para lá, 1778, quando ele se formou, e haviam vários documentos sobre a vida pregressa de estudante do advogado, e cheguei à conclusão que o trabalho do advogado e a formação dele também merecia essa pesquisa. Dividida em duas partes, a publicação Autos da Devassa, Inconfidência Mineira por Detrás da Cortina, apresenta aspectos peculiares do processo judicial que reprimiu a intenção de liberdade da Inconfidência Mineira. Vários autores colocaram Tiradentes como líder no movimento. Isso não se sustenta se você fizer um estudo do processo e das principais obras já escritas sobre a Inconfidência Mineira. Ele tinha uma necessidade muito grande de autoafirmação. Ele foi chamado para o movimento para propagar o movimento, para arrebanhar seguidores. Não tinha um controle sobre diferenciar quem ele podia chamar, quem ele não podia chamar. Quando ele foi preso, os principais líderes reputaram que um dos motivos da descoberta do movimento foi a indiscrição de Tiradentes, mas ele, no decorrer da prisão, de todo o processo, ele se demonstrou uma pessoa que teve coragem. Ele não negou a participação, com exceção dos primeiros depoimentos, assumiu a liderança até por uma autoafirmação que ele necessitava, mas não imputou culpa aos outros, não teve medo da morte. Então, paradoxalmente, o livro há uma grande crítica ao papel de Tiradentes na Inconfidência Mineira, mas, ao mesmo tempo, o coloca como o único verdadeiro herói da Inconfidência Mineira. Além dos aspectos históricos, jurídicos da pesquisa, uma pesquisa trabalhosa que envolveu mais de 200 livros pesquisados, um fato chama a atenção. É o número 21, o dia em que Tiradentes foi enforcado. Alguns relatos relacionam que ele subiu 21 degraus para a forca. A bandeira de Minas, a frase que nós temos, libertas quae seratamen, que é latina, mas quando você translitera para o português, ela tem 21 letras. Depois que Tiradentes foi enforcado, ele foi esquartejado e a cabeça dele foi enviada à Vila Rica. A cabeça chegou em Vila Rica no dia 21 de maio, um mês depois.
foi determinado na sentença que a casa dele em Vila Rica fosse derrubado, solo salgado, né? E para isso tem um processo, e os documentos estão no processo, nos autos da devassa. Solicitaram que o mestre pedreiro fizesse um orçamento para o poder público pagar e mandar demolir a casa do Tiradentes. E ele, em documento, relaciona que precisava de 21 pessoas para trabalhar e o preço era R$ 119.500, que se você somar os números dá 21. O advogado que fez a defesa teve 21 dias de prazo para fazer a defesa, quando passaram a ele os autos do processo. E a defesa dele conteve 121 parágrafos, ou seja, o número 21 novamente. E o advogado recebeu o pagamento pelo serviço do poder público, né, porque ele foi nomeado, um ano depois, no mesmo dia da execução, no dia 21 de abril de 1792. O recibo está lançado nos arquivos da Santa Casa do Rio de Janeiro, que era quem nomeava na época os defensores dativos. O meu livro foi publicado por a editora Juruá, uma grande editora de Curitiba, e recebeu o código 8049. O meu irmão me chamou a atenção que se você somar os números dá 21. Então é um caso aí para os numerólogos analisarem, né? Mas eu achei uma curiosidade e incluí isso no apêndice, né, para deleite aí dos leitores que gostam de algumas coisas mais interessantes, né?